Olá, boa tarde. Vamos começar hoje uma aula para a gente falar ainda sobre a continuação do nosso módulo de psicologia hospitalar. E hoje, para a gente conversar sobre um tema, deixa eu ajustar minha luz aqui. Para a gente conversar sobre um tema que é a questão do suicídio no ambiente hospitalar e no hospital geral. Por quê? Porque as ocorrências mal sucedidas, que para a gente é bem sucedida, as tentativas de suicídio, né, aquelas que não dão certo, elas acabam vindo num primeiro momento, em algumas vezes, para o hospital geral. E aí a gente tem toda uma série de procedimentos e de conduta, de como a gente deve proceder e do que a gente deve fazer para a gente conseguir um resultado legal no atendimento desse paciente. Hoje eu vou falar um pouquinho do suicídio, da tentativa do suicídio no adulto e da tentativa do suicídio na criança também. E o material que eu extraí para fazer essa aula é esse material aqui, que eu já recomendo aqui para que vocês, né? Quem tem interesse pode ler e pode adquirir. E aí vamos bater um pouco de papo para entender como que funciona isso no âmbito do hospital geral e da nossa conduta. Eu construí alguns slides aqui e que eu vou me permitir compartilhar com vocês, que eu acho que vai facilitar. Só um momento enquanto eu me organizo aqui, porque eu acho que vai facilitar o entendimento e a visualização também vai ficar de uma forma um pouco melhor, né? Enquanto eu vou preparando o material aqui para compartilhar, o que é importante a gente entender ou a gente compreender nessa questão do risco suicídio, né? E mesmo que a gente esteja dentro de uma perspectiva hospitalar, o nosso, o nosso compromisso, a nossa principal aliança é com a vida desse paciente, né? Então, a gente precisa acionar todos os recursos, seja com a própria família, seja com o próprio paciente, para manter a integridade desse paciente e manter esse paciente vivo, obviamente, que é tudo que a gente quer, né? Deixa eu achar aqui o material para a gente poder compartilhar. Então, eu acho que vocês estão me acompanhando aí, né? Vamos entender, então, um pouquinho o que acontece nessa questão do suicídio no ambiente hospitalar, né? Tá aqui a referência, eu usei o do Angerame e esse material que eu acabei de mostrar para vocês, né? É, então, normalmente, o que a gente percebe num contexto hospitalar, principalmente quando são tentativas recorrentes, que não é a primeira tentativa desse paciente, e que ele recai ou requer a hospitalização dele, né? O ambiente hospitalar vê o suicida como uma pessoa que não respeita a vida. O olhar sobre o suicida não é de muita compaixão. Às vezes é até um pouco de raiva, né? Assim do, pô, como é que esse cara, com uma família dessa, né, faz esse tipo de coisa e tal? Porque a realidade do suicídio, ela ainda é muito pouco compreendida. Nós temos, né, nós da psicologia, que temos uma compreensão que ela é um pouco mais apurada ou um pouco mais refinada em compreender o que está por trás do suicídio ou de uma tentativa de suicídio, né? Mas, via de regra, esse paciente não encontra muita compreensão, né? Não encontra muito repouso positivo quando ele está numa situação assim. E aí o nosso papel, ele entra como um elemento de fortalecer ainda mais isso, porque ajudar com que o próprio ambiente hospitalar compreenda a existência do sofrimento desse paciente, né? Compreenda que por trás dessa ação tem um sofrimento. E essa sensibilização a gente faz tanto para o sujeito que chega,
mas a gente também faz, para a própria equipe hospitalar. Do ponto de vista de sensibilizar o paciente para o sofrimento, quando a gente fala de suicídio infantil, que nós vamos falar no finalzinho, isso fica um pouco mais delicado, né? Mas quando a gente, em contrapartida, a equipe do ambiente hospitalar consegue, com a criança, lidar com muita compaixão e lidar com muita compreensão, e nem sempre essa compreensão acontece no adulto, né? Mas, enfim, faz parte também do nosso olhar ou do nosso papel dar uma olhada nisso e perceber como que isso fica, né? Vocês estão percebendo que hoje a aula eu estou dando pelo Zoom para gravar uma aula mais inteiriça, sem muita interrupção e para conseguir compartilhar o material com vocês também, né? Tem uma questão importante dentro de um ambiente hospitalar, e mesmo nas tentativas de suicídio, vale tudo aquilo que eu estou falando já para vocês anteriormente. E aquilo que a Ju também falou na live: são atendimentos breves, são atendimentos que às vezes a gente inicia e tem que finalizar no mesmo dia, que a gente não pode dar continuidade. Então, a gente precisa ter essa noção e a gente precisa, né, acompanhar com muita atenção esses primeiros acompanhamentos desse paciente. Quem não viu a live, sugiro para entrar lá no meu Instagram, né, Deia Vronsky, que lá tem uma live junto com a Juliana Esmeraldino, que é psicóloga hospitalar, e lá a gente conversa um pouco sobre esse universo da psicologia hospitalar. Então, quando a gente está frente a um paciente suicida, eu acho legal a gente botar essas duas coisas, assim, de como se comunicar e como não se comunicar, né? O que fazer e o que não fazer com o paciente nessa circunstância. Primeiro ponto é ouvir atentamente o que ele tem para falar, né? Ainda que a gente não consiga qualificar a extensão do que ele está trazendo, mas que a gente consiga ouvir e tentar fazer uma escuta muito imparcial, que é uma escuta limpa, sem julgamento, né? E, nesse sentido, requer da gente esse posicionamento empático, essa postura empática, de a gente conseguir olhar para esse sujeito, de a gente conseguir qualificar que ali tem um sofrimento e de a gente conseguir compreender que o que leva a essa decisão, às vezes, é uma sobrecarga de intensidade aí, de sofrimento, mesmo quando são pacientes que têm inúmeras tentativas de não sucesso ao suicídio, ainda bem, né, que o não sucesso dele é o nosso sucesso, porque ele mantém a vida, e que às vezes usam o mecanismo do suicídio ou da tentativa como uma forma de manipulação, mas para que a gente entender que mesmo nesses casos existe um sofrimento, né? Mensagens não verbais de aceitação, né? Então, tu fazer todo o movimento corporal, de expressão facial, de olhar, que tu tá acolhendo aquele sofrimento, e não fazer, né, caretas ou expressões se chocando com o que ele está contando, ou pouco acolhedoras com aquilo que ele está trazendo, né? Expressar respeito pelo que o paciente está trazendo e respeito, inclusive, pela decisão que ele tirou, que ele teve de tirar a própria vida. E quando a gente fala de uma atitude respeitosa, não significa uma atitude de concordância, tá? Mas é que a gente possa ter uma atitude respeitosa com esse paciente. Eu respeito a tua decisão, eu entendo a tua decisão, mas vamos olhar isso sob outro ângulo, sob outra possibilidade, né? Mostrar preocupação legítima, genuína e afeição por esse paciente, porque daí se ele se sente acolhido, se ele se sente amado, isso é uma possibilidade onde ele tem para se agarrar para manter a própria vida, né? E focalizar nos sentimentos que essa pessoa está trazendo. O que faz com que tudo esteja tão insuportável que a saída que ele pensa é o suicídio, né? Claro que eu sei que eu estou falando aqui coisas que a gente já ouviu e que vocês já sabem, porque a gente está falando aqui de psicólogos ou de vocês que estão terminando a graduação, né? Mas são questões que sempre é bom reforçar e sempre é bom a gente demarcar
determinadas condutas para a gente não resvalar e não se perder nessa condução que é um momento tão delicado, né? Como que a gente não se comunica? Então, evitar fazer interrupções frequentes. Deixa esse paciente falar mais, mesmo que aquilo que ele está falando para a gente queira interromper ou queira mostrar outra perspectiva para ele. Espera, escuta, e depois tu faz a devolução que tu precisas fazer, né? Evite ficar muito emocionado, e às vezes isso é difícil, principalmente quando a gente está tratando do suicídio infantil, mas é muito importante que a gente não se emocione para que a gente consiga manter esse paciente no estado de ego adulto. Porque se a gente se emociona junto com o paciente, ele muito provavelmente vai fazer um relato de suicídio na criança, e quando ele toma a atitude ou a decisão, ele toma na criança, porque é a criança que encontra, né, no estado de ego criança, é a criança que encontra essa solução, não é o adulto. Se a gente fica muito emocionado ou fica muito chocado com o que esse paciente está trazendo, a gente entra no estado criança, e aí a gente não vai conseguir trazer esse paciente para o estado adulto, porque uma decisão de suicídio é tomada no estado de ego criança e ela se reverte no estado de ego adulto, tá? Isso tem a ver com a minha teoria, mas eu acho que é importante a gente também teorizar um pouco aqui para conseguir ter uma compreensão mais apurada, né? Outra forma que a gente deve evitar, claro, dizer que a gente está ocupado, né? Por quê, gente? Isso parece bobagem, mas não é. Porque muitas pessoas têm dificuldade de falar de suicídio e tocar no assunto diretamente. Então, depois eu passo aqui para a gente conversar melhor sobre isso, agora eu tenho outro paciente para atender, né? Então, assim, a gente precisa tirar esses tabus, falar sobre morte, falar sobre morrer, falar sobre a vontade de morrer, que são coisas que são importantes aí, que esse paciente precisa ter o espaço de fala e de escuta sobre essas questões, né? Um outro ponto que a gente deve evitar é fazer o problema parecer trivial. Outras pessoas pensam como tu não é a primeira pessoa que tenta isso. De fato, quando se está passando por isso, é um pensamento comum. A gente às vezes acha que fazendo isso é uma forma de empatia e é uma forma de acolhimento, mas não é, porque às vezes esse tipo de fala serve para esse paciente como permissão. Então, ele não revê a decisão, ele tem alta, ele sai do hospital e ele consegue fazer outra tentativa, e às vezes ele consegue o que ele não conseguiu na primeira ou na segunda, tá? Então, é importante a gente tratar como um caso único, genuíno, porque daí esse paciente, inclusive, se sente mais acolhido e mais qualificado. Uma outra coisa é não tratar o paciente de forma inferiorizada ou infantilizada. Por quê? Porque senão ele não sai do estado criança dele. E como que a gente faz isso? Quando a gente trabalha falas no diminutivo. Por exemplo, como está o coraçãozinho hoje? Como está esse meu pacientezinho hoje? Né? Porque às vezes tem pessoas que, para ter uma atitude mais carinhosa e mais acolhida, falam mais no diminutivo, tem um tratamento mais infantilizado desse paciente, mas frente à tentativa do suicídio, isso conecta e mantém esse paciente no estado criança, e isso não é ok, isso não é uma atitude legal, né? Então, às vezes, em outras circunstâncias, em outras patologias, em outras circunstâncias de hospitalização, a fala infantilizada pode até dar um conforto para o paciente, né? Como está esse meu menino hoje? Às vezes a gente vai falar com um senhorzinho assim. E aí, vozinho, como está hoje? E aí, mãezinha, como você está hoje? Isso a gente às vezes fala no leito hospitalar quando a gente está falando, né, num outro quadro. Se a gente fala esse tipo de expressão dentro do hospital em pacientes com tentativa de suicídio, a gente reforça o estado criança dele, né? A gente não ajuda ele sair desse estado, e ele só vai sair da ideação suicida no estado de ego adulto. Dizer que tudo vai passar, porque é uma forma simplista e ele continua lá no estado de ego criança,
né? Então, a ideia é fazer com que esse paciente encontre recursos, que recursos internos, que recursos externos ele tem para lidar com isso, né? Dizer que tudo vai passar de uma forma simplista, isso é uma fase, daqui a pouco isso passa, mesmo que a gente acredite nisso, né? É o tipo de comunicação que deve ser evitada para o paciente. E uma outra questão é, às vezes, fazer pergunta muito indiscreta, assim, mas, por exemplo, daí se tu morre, como que fica a tua herança? Mas então, é verdade o que a tua mulher falou, que tu tens uma amante? Né? Porque a gente vê coisa do arco da velha, né? E às vezes a gente tem dúvidas e a gente é humano, então às vezes a gente tem curiosidades, né? Mas a gente tem que pensar que a gente só pode dar vazão para a nossa curiosidade que for técnica, né? Para a nossa curiosidade que vai levar esse paciente em algum lugar, obviamente. E por fim, que parece óbvio também, mas é importante, que é não emitir julgamento e nem tentar doutrinar esse paciente. Pense em Deus. Só que aqui, gente, é uma questão assim, ó. Quando a gente está com um paciente suicida, dentro de uma tentativa de suicídio, no caso do hospital, né? Ou quando a gente recebe no consultório com uma ideação suicida muito forte, eu particularmente falando, eu apelo para tudo que é coisa, inclusive para uma certa chantagem emocional. Pensa como vão ficar teus filhos, pensa como vai ficar tua mãe. Será que teus filhos merecem isso? Será que a tua família merece isso? Porque o nosso compromisso imediato é com a vida. E às vezes a gente precisa fazer esse recurso porque isso dá uma potência, isso faz com que o paciente se agarre em alguma coisa, né? Que ele já, para tomar essa decisão, se desgarrou. Então, eu, particularmente, penso que o que está ao meu alcance para salvar esse sujeito dessa ideação suicida ou, né, desse ímpeto vale, mas mesmo quando a gente faz certas chantagens emocionais para segurar esse paciente, é evitar emitir julgamento e não tentar doutrinar, do tipo assim, mas isso é pecado, ou tu vai pagar por isso em outra vida, porque daí isso fica mais pesado ainda para esse paciente administrar, né? Eu trouxe aqui um dado bem interessante, que é desse livro que eu mostrei anteriormente para vocês, que ele vai falar um pouquinho sobre avaliação e manejo do paciente com risco de suicídio, que é o que nós vamos falar na aula de hoje. Então, olha só, gente, essa estatística e esses dados são de 2006. Então, olha que interessante, para cada um atendimento que a gente faz de pronto-socorro, de uma tentativa de suicídio mal sucedida, que é o que entra no hospital, e se esse paciente veio para o hospital, é porque ele está com um quadro clínico associado, ele está com uma intoxicação medicamentosa, ele está com sangramento, ele está com início de enforcamento que foi conseguido ser interrompido e ele foi para o hospital, né? Então, é aqueles casos em que teve esse socorro. Para cada um paciente que chega no hospital, existem 3 tentativas que não chegam no hospital, porque não põem em risco a saúde física, o estado físico dele, daí não vai para o hospital. E a cada um paciente que a gente atende no hospital, existem 5 pacientes que estão planejando. E a cada um paciente que a gente atende no hospital, tem 17 pacientes que estão pensando como tirar a própria vida. Né? Então, falar de suicídio é uma coisa que a gente precisa falar incansavelmente, né? Porque hoje a gente vive momentos em que isso está tomando uma proporção bem grande, né? Então vamos lá. Então, como que a gente vai definir, né, um comportamento suicida, principalmente quando ele chega no hospital? Então, é o ato pelo qual o indivíduo atenta sobre a própria vida, né? Independente do grau de lesão que ele faça ou da intencionalidade que ele tem, né? E de se conhecer ou não o próprio motivo. Então, às vezes, e o que que não aparece, né, gente, nas estatísticas, muitos acidentes de trânsito, às vezes o fundo são tentativas de suicídio,
né? E às vezes são a própria prática suicida. Só que sobre isso a gente não tem muito dado, né? Muita comprovação. Enfim, o que que a gente tem que pensar quando a gente está atendendo esse paciente, né? É um ato deliberado de autoagressão, é um comportamento autodestrutivo, mesmo que ele não veja outra saída, né? Sempre tem um grau de autoagressão muito grande e de heteroagressão, porque uma tentativa de suicídio é para deixar o outro com raiva, é para deixar o outro ruim, né? Fatores multideterminado, dificilmente tem um único fator, né? Embora na prevalência de homens, o que que a gente já a literatura associa, né? Questões financeiras e questões afetivas atreladas a traições, né? Às vezes o homem descobre que foi traído, então ele faz uma tentativa de suicídio, ou quando ele tem uma questão financeira de falência, de dever, de ameaça, enfim, isso também é frequente, e o uso de dependência química para homens e mulheres, né? E mulheres, a questão da traição conjugal também, é um fator que desencadeia bastante, né? Apesar dele ser multideterminado, desencadeia bastante esse movimento da ideação suicida, né? Nas tentativas mal sucedidas em que esse paciente vai para o hospital, o primeiro atendimento ocorre por profissionais da saúde que não são psicólogos, né? Porque normalmente esse paciente vem via SAMU, vem via emergência, e aí ele já teve um atendimento por algum profissional da saúde. E ele já teve um atendimento prévio, porque a saúde física dele está em risco, e isso dentro de um hospital é a prioridade. Depois que vem o nosso papo e a nossa intervenção. Então, esse paciente, quando chega para a gente, ele já passou por outros profissionais que talvez não tenham tido os mesmos cuidados que nós precisamos ter, e porque os outros profissionais não têm essa obrigação. Quem tem a obrigação desses pontos que a gente está problematizando aqui somos nós, dentro do ambiente hospitalar, né? E aqui eu trouxe, aqui na projeção ficou pequenininha, né? Mas é bem interessante, eu não vou passar por todos, mas para a gente pensar, nesse primeiro quadro tem assim, mitos e verdades sobre suicídio, né? Eu vou acompanhar aqui no meu, que vai ficar mais fácil para eu acompanhar junto aqui com vocês. Então, o que que tem alguns mitos assim, né? É, que o suicídio é sempre uma decisão individual. Por que que isso é um mito? É sim uma decisão individual, mas é uma decisão individual onde esse indivíduo toma essa decisão lá no estado de ego criança. Ele não toma, o estado de ego adulto jamais recorreria a essa decisão, né? Então, a gente vai dizer que, apesar de ser uma decisão pessoal e individual, esse paciente ou essa pessoa que tem uma ideação suicida, ela não está com a apropriação da sua consciência e do seu pensamento de uma forma plena. Essa consciência está muito impregnada pelos sofrimentos, pelas crenças, pelo estado de ego criança, pela criança ferida interna que a gente carrega, né? Nesse sentido se configura um mito. Quando uma pessoa pensa em suicidar-se, outro mito, né? Ela vai ser risco o resto da vida. Não. Às vezes o pensamento suicida ele é temporário, né? A pessoa passa por aquela dificuldade, depois ela supera aquela dificuldade e aquilo nunca mais passa a ser cenário da vida dela, objeto de pensamento, né? É, quando o indivíduo, outro mito importante, mostra sinais de melhoras ou sobrevive a uma tentativa de suicídio, ele está fora de perigo. Não. Às vezes, quando ele começa a apresentar melhora no quadro dele, inclusive de disposição interna, é um momento que a gente precisa estar mais alerta, porque ele pode ter força
para fazer novas tentativas, né? Então, sempre é um período de perigo, aquela melhorinha logo depois de uma tentativa, que vai coincidir, se a gente está falando de hospital, no período de alta. Então, a gente tem que conseguir fazer uma orientação familiar bem sólida e bem consistente para que esse paciente seja acompanhado por um profissional, seja psicólogo, seja psiquiatra, na pós-hospitalização dele. E isso eu estou falando, gente, de hospital geral que não tem a unidade psiquiátrica, tá? Porque quando o hospital tem uma unidade psiquiátrica, outras tentativas também vão para lá, uma ideação forte também vai para lá. No hospital geral, não. Tem que ter tido uma tentativa e essa tentativa tem que ter comprometido o estado físico de saúde daquele paciente. Aí ele vai para lá, ou por intoxicação, ou por esse enforcamento, ou por sangramento, ou ele tem a possibilidade de ter sido socorrido, mas tem algo no físico dele que não está legal. E o que é o critério para ele ficar internado? É o reestabelecimento da saúde física dele. A saúde física dele melhorou, ele vai ter alta. Mesmo que ele ainda esteja com ideação suicida forte, ele não fica no hospital geral se emocionalmente ele está em risco. Se fisicamente ele está bom, ele vai receber alta. Então, a gente tem que monitorar muito essa questão de risco para ajudar com que esse paciente tenha suporte extra, pós-alta, né? Porque vamos lembrar que um dos nossos compromissos que a gente pensou lá também é como que o paciente lida e como que o paciente fica no pós-alta, né? Então, uma outra coisa que às vezes são crenças que nós temos do nosso ponto de vista profissional que nos fazem paralisar frente a um paciente com tentativa de suicídio, né? E essas questões, eu vou ler algumas delas aqui, porque a gente precisa entender que são crenças limitantes, às vezes até nossas, e que na hora do atendimento atrapalha. Se eu falar muito sobre o assunto, eu posso induzir o paciente a fazer isso? Não. Falar sobre suicídio jamais induz, jamais em hipótese alguma, muito pelo contrário, né? Falar diretamente com ele, não ele escutar por aí, né? Se ele está ameaçando se matar, é para manipular. A velha história que a gente associou durante muitos anos, que cão que ladra não morde, morde sim. Quem ameaça se mata sim, né? E só que às vezes a gente ainda encontra alguns estereótipos nesse sentido, né? Quem quer se mata mesmo. Não, quem quer se matar, antes de se matar, procura ajuda. E às vezes a única ajuda que ele consegue é fazer uma tentativa mal sucedida, porque ninguém conseguiu qualificar as pistas que ele veio dando antes, né? Quem quer se matar não avisa, não. Quem quer se matar avisa, pede socorro, avisa indiretamente, com frases do tipo: tá pesado para mim, eu não aguento mais, que vontade de sumir. Quando começa a organizar muito a vida, quando começa a organizar muito a documentação e não está emocionalmente bem, assina alerta. Isso são sinais que talvez a pessoa esteja dando de que ela está pensando em se matar, né? Que o suicídio é um ato de covardia ou um ato de coragem, não é nem uma coisa nem outra, né? É uma decisão que a criança toma porque ela se vê perdida, sem saída para aquilo que ela está vivenciando e para o sofrimento que ela está passando, e existe saída, existe possibilidade, mas ela não consegue enxergar porque ela está no estado de ego criança. Então, quando ela vai para o estado de ego adulto, ela consegue essa clareza e ela consegue encontrar alternativas mais honrosas e mais protetoras à própria vida, tá? No lugar dele, eu também me mataria. E aí, essa identificação quase transferencial, né, gente, não ajuda em nada, nem a gente, nem o próprio paciente. Porque, embora a gente às vezes tenha esse pensamento, lembra lá que eu falei de uma simplificação ou de tratar como trivial? A gente tem que cuidar muito disso para a gente, quando tem essa crença, a gente está inconscientemente dando permissão para o paciente executar a tentativa de suicídio dele, né? Então, é uma questão que a gente tem que ficar alerta e que a gente tem que prestar muito atenção nesse sentido, né? Aqui eu já falei um pouco que o paciente só vem para o hospital quando esse paciente é,
sofreu uma questão física, né? Se ele não teve nenhuma intercorrência física, ele não vai para o hospital geral, né? Ou ele vai porque ele está num surto psicótico e nada calma, daí nesse caso também vai para o hospital geral. Quando a tentativa foi violenta, né? Ou quase letal, então, mas que deixou marcas nesse físico, ele vai. A premeditação, ele não vai para o hospital geral, mas ele vai para a ala psiquiátrica, em alguns hospitais que eventualmente tenham, né? Muitas vezes esse paciente faz uma tentativa e toma alguns cuidados para dificultar o socorro ou o resgate, né? Porque ele já prevê na ideação suicida dele isso. Então, quando a gente está atendendo esse paciente, é importante a gente perguntar o que é que tu planejou, o que é que se passou pela tua cabeça, o que é que tu imaginou que ia acontecer, né? E normalmente são pacientes que fazem esse relato sem remorso ainda, porque está muito próximo à tentativa, né? Então, ele ainda não caiu via de regra, né? Claro que sempre terão pacientes, cada paciente é uma história, cada paciente é uma escuta, a gente não consegue pegar um gabarito e aplicar, né? Porque cada um tem a sua natureza, né? Só que o que que a gente vê também? Que normalmente são pacientes de suporte social precário, suporte familiar, afetivo, social, profissional, né? Depois a gente vai ver numa outra tabelinha lá a importância quando a gente trabalha com a prevenção de novas tentativas ou do reestabelecimento, como é importante ele nutrir vínculos e suporte social forte, né? Comportamento impulsivo persistente é quando a gente encontra o paciente com uma certa recorrência, né? Esses dias chegou aqui no hospital e nós fizemos o atendimento de uma menina de 18 anos que tinha 12 tentativas de suicídio. Pensa, né? Muito mais do que duas, três por ano, né? Então, tem uma coisa meio impulsiva e persistente aí, né? é, Sempre tem uma alteração do estado mental, no sentido do que eu estava falando de estar no estado de ego criança e da catexia, da energia psíquica não estar fluente nos três estados de ego, né? Porque senão a pessoa provavelmente conseguiria fortalecer o adulto e encontraria outras soluções. Ideação suicida não é vontade de morrer, tá, gente? Às vezes, quem nunca, né? Que vontade de morrer, que vontade de dormir 3 dias e depois acordar. Se a gente pudesse dar uma morridinha e voltar, talvez fosse um recurso que muitos de nós também utilizaríamos, mas isso não é a ideação suicida. Ideação suicida é quando ele começa a insistentemente pensar nisso, pensa todo dia, pensa toda hora, pensa, planeja como que vai ser, pensa em modos de execução. Então, é isso que é uma ideação suicida, é isso que a gente precisa prestar muito atenção na fala do paciente, né? Quando ele chega para a gente já sabe que tudo isso aconteceu com ele. Então, a gente precisa também investigar como que estão essas questões com esse paciente, né? Como prevenir fatores de proteção? Então, às vezes, nesse primeiro atendimento que a gente vai fazer com esse paciente, já é importante a gente levantar esses recursos junto com ele, né? No primeirinho atendimento, que a gente não sabe se vai ter o segundo, porque às vezes ele tem alta e a gente perdeu o time de fazer isso com ele, né? Primeiro, pensar numa elevação de autoestima aí, porque se ele já fez uma tentativa, a gente já sabe de antemão que a autoestima dele não está totalmente em dia. Então, é importante a gente olhar isso e trabalhar um pouco na elevação dessa autoestima, tecnicamente com aquilo que a gente já sabe, né? Com a ideia de autoimagem, de autoconceito, de autoeficácia, reforçar os laços sociais estabelecidos ou que ele pode estabelecer ou reestabelecer, né? Familiares, sociais, profissionais, razões para viver, e ali quando eu falei às vezes que às vezes a gente manipula um pouquinho, é assim, pensa nos teus filhos, pensa nos teus pais, pensa, né, nos teus amigos, pensa no teu amor,
Então, às vezes, são coisas que vai ajudando esse paciente se reconectar com a energia de vida, menos com a energia de morte, né? Do tipo, bah, o que que tu poderia viver, o que que tu poderia fazer? Se não fosse esse teu problema, como que tu pensa que tu poderia levar a tua vida? E daí ele vai encontrando recursos que talvez vai dando para ele essas razões, né? A gente precisa assegurar que esse paciente procure tratamento pós, para que tenha ausência de saúde mental. Aqui o livro trouxe esse termo, ausência de saúde mental, mas é o que, né, gente? Ele precisa reestabelecer esse quadro emocional mais estável. Então, se ele está num quadro depressivo, precisa tratar, se ele está, a gente precisa chegar nesse ponto, né? E como um fator de prevenção, claro, as pessoas que têm autoestima elevada, que têm laços sociais estabelecidos, que têm razão para viver, que não têm saúde mental, é aquele perfil das pessoas que tendem a encontrar outras saídas e que não o suicídio, mas também são fatores de proteção, que quando o paciente está lá, a gente precisa ajudar a desenvolver isso nele. Estar empregado. Então, a gente tem que ajudar esse paciente, esse familiar a pensar se estar afastado do trabalho é uma alternativa boa ou não. Porque às vezes estar afastado do trabalho pode ser um gatilho e uma permissão. Às vezes a gente precisa discutir e sugerir que se discuta com um estabelecimento que esse sujeito trabalhe numa redução de horas, numa jornada mais leve, mas que ele não perca um pouco os vínculos, né? Porque quando essa pessoa está empregada, ela tende menos a tomar atitudes ou escolhas de atitudes suicidas, né? E sempre, né, uma relação terapêutica positiva. O que que significa uma relação terapêutica positiva? É transferência. Então, no primeiro atendimento, a gente já precisa desenvolver o jeito de estabelecer um gancho aí de transferência com esse paciente. Como que a gente faz isso? Cuidando em como a gente se comunica, no iniciozinho, sendo empática e acolhedor. Quando a gente junta essas coisas, a gente tende a, num primeiro momento, já estabelecer essa relação positiva com o paciente, né? E quando a gente faz isso, isso é uma potência para o paciente, isso é um jeito dele se manter com menos ideação ou menos fixado na ideia do suicídio, né? Agora a gente vai falar sobre suicídio infantil. Eu estou falando bem rápido, né? Eu sei, mas como essa aula vai ficar gravada, vocês vão poder ver depois. E eu estou aqui monitorando o tempo, porque o Zoom agora reduziu um pouquinho o tempo, né? Então, como eu quero falar desses dois assuntos, né? Mas se tiverem dúvidas, deixem lá as mensagens de vocês com as dúvidas que eu prontamente vou responder. Vamos lá. O que que acontece com o suicídio infantil, né, gente? De um lado, é pesadíssimo, muito mais pesado uma ideação ou uma tentativa de suicídio de uma criança do que de um adulto, né? Porque, pelo menos a mim né? Pessoalmente, particularmente, se eu vejo uma tentativa de suicídio de uma criança, isso me mobiliza profundamente, porque eu penso que tanto de sofrimento esse serzinho com tão pouco tempo de vida não está passando, que encontrou isso como um recurso, né? Então, o que acontece, muito suicídio ou tentativa de suicídio infantil, ele aparece como acidente doméstico. Isso está até nesse terceiro quadrinho ali, né? Porque é muito difícil a gente qualificar um sofrimento ou um ato suicida de uma criança. Porque criança não tem problema, criança só brinca, criança não paga conta, criança não tem os dilemas da vida para viver, para sofrer ou para seja lá o que for. Então a gente tem uma tendência a não qualificar o sofrimento dessa criança, né? E a gente trabalha ou trata como acidente doméstico ou como coisa de criança, né? Como se desqualificasse essa ideação suicida dessa criança. Claro que ainda há pouco eu falei de estados de ego,
e que a gente precisa do nosso estado de ego adulto. Uma criança também tem estado de ego, né? Um pouquinho mais precário do que a de um adulto, porque a visão de vida dela ainda é menor. Quando a gente está falando de criancinha pequena, né? Pré-adolescente, adolescente já tem um adulto bem íntegro, um estado de ego adulto. Mas mesmo assim a gente consegue acionar esse estado de ego dessa criança, né? Então, dentro de um hospital, muitas vezes a narrativa dos pais é considerada dramática e o profissional de saúde, às vezes, ele não tem muita paciência para lidar com essas narrativas desses pais, né? E às vezes esses pais levam essa criança no posto, levam em emergências anteriores, antes da tentativa, e essa primeira escuta é tratada como drama, né? Então, às vezes, a gente tem que ter um cuidado aí, e até uma orientação com a própria equipe hospitalar, para estar mais atenta a esse sofrimento infantil, que, por ser criança, muitas vezes é visto como besteira. Ah, o que que uma criança sofre? Ah, essa coisa de criança, bobagem, isso é bullying. Bullying, opa, perdão. Bullying todo mundo tem, todo mundo já passou por isso. Bullying não justifica, né? Estou me atravessando um pouco aqui, ainda quero falar um pouquinho daqui, né? Então a gente precisa ajudar esses pais e ajudar essa criança a fazer uma reflexão sobre o significado do suicídio. Porque às vezes o que uma criança tem é a ideia da reversibilidade, né? Vou me livrar desse sofrimento, mas ela ainda não é muito completa a ideia para ela do para sempre ou do nunca mais, né? Então, às vezes a gente precisa ajudar nessa compreensão sem simplificar para a criança, né? Então, a gente precisa fazer uma compreensão complexa e não simplificada, para ela compreender o significado disso, que muitas vezes ela não compreende, né? E a causa morte, assim, carrega um estigma violentíssimo, né? Às vezes essa criança fica estigmatizada aí por um tempo absurdo, assim, né? Então, a experiência com ideação suicida, essa não necessariamente minha, mas da própria literatura que está trazendo, o que que ela vai abordar, né? Que normalmente a criança suicida, ela é aquilo que a teoria sistêmica ajuda a gente a compreender, que é o paciente identificado dentro de um cenário familiar. Uma ideação suicida numa criança, adolescente já não, mas numa criança ela carrega traços de toxicidade aí no padrão familiar. E famílias que possuem traços mais destrutivos, seja na forma de tratamento, seja na forma como leva a vida, e existe um cenário nesse sentido, né? E muitas vezes, por trás da ação suicida da criança, tem um ímpeto de violência contra os próprios pais. A criança é tomada de muita raiva de um dos genitores e ela, ela expressa essa raiva na tentativa de suicídio dela, porque ela não pode revidar de outra forma, então ela, é como se ela simplificasse um pouquinho isso, né? E, inevitavelmente, os pais vão se perguntar onde foi que erramos. E talvez eles precisam mesmo fazer essa reflexão. Ninguém é responsável por ninguém numa tentativa de suicídio, mas a gente já sabe que o contexto ele pode proteger ou ele pode vulnerabilizar para as ideações suicidas, né? Então, também é importante que a família se interrogue sobre isso, e nesse sentido, quando a gente está atendendo essa criança que chega no hospital com essa tentativa de suicídio, o suporte emocional para a família é tão importante quanto para essa criança, né? E nós vamos adentrar no sofrimento dessa criança é, apenas em caso de hospitalização prolongada.
Porque se a hospitalização for muito curta, um dia, dois, a gente vai trabalhar com a família, porque senão a gente vai mobilizar conteúdo com a criança e no atendimento infantil é muito difícil a gente conseguir fechar tudo num único atendimento, porque a compreensão da criança é um pouco mais precária, né? Então a gente só vai adentrar no detalhamento dessa ideação, fazendo a criança falar sobre isso, se a gente já sabe que essa hospitalização vai ser um pouquinho mais prolongada. E o que que eu estou falando aqui de prolongada, né? Se ela for superior a 5, 10 dias, aí a gente considera uma, uma internação que daí dá tempo de trabalhar essas questões com a criança, porque é uma criança que já está frágil, a gente não pode mobilizar e deixar solto, né? Entretanto, toda a recomendação, né, gente, seja para adulto, seja para criança, é sempre pós-hospitalização a necessidade de um psicólogo, né? E isso, infelizmente, o nosso trabalho termina no hospital. A gente não pode ir atrás desse paciente para assegurar que ele vai fazer isso, né? E nesse sentido, uma das maiores dificuldades nossa como psicólogos hospitalares, com criança com tentativa ou com comportamento suicida, é o encaminhamento dessa criança para tratamento futuro, porque às vezes os próprios pais entendem que se passou o risco, passou. Ah, não, mas ele já está boazinho, já está brincando, já não pensa mais nisso. Por quê? Porque o adulto é responsável por si mesmo, a criança não é. Né? A criança não tem condição de ela ir atrás de um terapeuta para ela. Então, a gente, nesses casos, também fica um pouco refém da família e a gente precisa orientar muito bem essa família para que essa família não desista de fazer essa busca pós, né? Porque o que que a gente sabe, né? Que o nosso tratamento ali dentro do hospital, o nosso suporte dentro do hospital, ele é muito, muito, muito preliminar. Por isso que a autora traz que apenas tartamudeia, ele gagueja um pouquinho ali, mas ele não dá conta, porque é uma coisa muito complexa, né? É importante, entretanto, né, que a gente identifique esse ato suicida para a gente ir qualificando e tentando não entender como acidente doméstico, quando a gente começa a se conectar com essa expressão da criança em que ela vai expressar verbalmente ou simbolicamente o desejo de morrer e o desejo de tirar a própria vida, né? Isso a gente faz por meio dos pais e às vezes por meio da própria criança ela consegue expressar, né? Uma coisa que, então, se a gente tem dúvida se foi um acidente doméstico ou se foi uma tentativa, infelizmente a gente não tem como ter um registro fiel, né? E lembra lá, né? Eu falei de 17 estão com pensamento. Então, a gente também sabe que os dados que chegam no hospital, que a gente levanta de suicídios e tal, nunca são dados reais, né? Tem muito mais tentativa acontecendo que não chega no hospital e às vezes não chega nas estatísticas, né? Então, desta forma, a gente encerra um pouco essa aula falando sobre como que é o nosso manejo frente a paciente com tentativa de suicídio, né? Seja criança, seja adulto. E espero que a aula tenha contribuído aí, porque hoje tem sido um quadro cada vez mais frequente, a gente está cada vez com mais ocorrências e dentro do hospital atendendo mais pacientes com essas demandas, né? Até breve, desejo aí um ótimo final de semestre para todos. Tchau.